Eu quero falar hoje sobre o relacionamento, nosso relacionamento com Deus, né? Mas antes de começar, né, faça uma lista de suas prioridades. O que você colocaria? Coloquei uma lista aqui que, na verdade, é uma lista que eu aprendi. Eu aprendi essa lista. Talvez você também aprendeu assim, né? Qual é a lista de prioridade? Deus, né? Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. E quarto lugar, lazer. Essa é uma lista que normalmente a gente faz, né? Ó, primeiro é Deus. Aí, depois, a gente tem família, depois trabalho e lazer. Eu confesso para vocês, que por um bom tempo eu pensei assim também. Né? Eu pensei dessa forma, olha, para a gente ter um relacionamento com Deus legal, eu preciso, então, priorizar Deus e depois eu vou, né, dar tempo para minha família, para o trabalho, para o lazer, para finanças, para outras coisas. Só que tem... essa lista é muito bonita, né? Ela é muito bonita aqui no papel, no slide, ela é muito bonita. Mas ela não funciona na prática, né? Por que não funciona na prática? Porque essa forma, na verdade, é uma forma religiosa de pensar, né? E aí eu quero mostrar essa pizza aí, né? Essa pizza aí, nós vamos trabalhar como se fosse a religiosidade. A forma religiosa da gente ver o nosso relacionamento com Deus, que é a questão da divisão de vários pedaços, né, dessa pizza. Então, eu tenho aqui um pedaço aí, que é o pedaço que eu tiro para as coisas espirituais, que eu tiro para Deus. Tem a ver com Deus, né? Esse pedaço. Aí um outro pedaço tem a ver com a família, um outro pedaço tem a ver com o trabalho, outro pedaço tem a ver com o lazer, com as finanças, enfim. Tá? Você pode falar assim, mas Emerson, qual é o problema disso? O problema é que essa forma religiosa de se pensar a nossa vida e nosso relacionamento com Deus como uma pizza é que eu estou dividindo, né? Eu estou dividindo e colocando Deus em um pedaço, e muitas vezes, quando eu quero ser mais espiritual, né? A gente quer buscar mais a Deus, o que a gente faz? A gente aumenta o pedaço da pizza aí, a gente aumenta o pedaço de Deus, que cabe às coisas de Deus. Então, a gente dá mais uma prioridade, dá mais um tempo para as coisas de Deus. Só que Deus, ele não se limita a uma fatia, a um pedaço, mesmo que seja um pedaço maior, sabe? Porque eu tenho dito aqui, né, para os irmãos que a vida com Deus é uma vida completa, é uma vida inteira. Não existe coisas espirituais e coisas não espirituais. Não existe Deus está aqui, mas Deus não está na outra coisa. Deus faz parte de tudo. Então, essa forma de se pensar, eu priorizo Deus, depois família, trabalho e lazer, essa é uma forma religiosa. E eu gostaria que a gente olhasse, né, para essa roda de bicicleta aqui. Essa roda de bicicleta aqui, para mim, representa, sim, né, esse relacionamento com Deus. Jesus, ele nos convida, não de forma, olharmos de forma religiosa, como um pedaço aqui é para Deus da minha vida e o outro é família, trabalho. Não, a gente tem que pensar nesse relacionamento com Deus como uma roda de bicicleta. Deus ali é o centro, é o eixo, e todas as outras coisas estão ligadas a esse eixo. Tudo que fazemos, seja na família, no trabalho, no lazer, nas finanças, qualquer área da minha vida tem que estar girando em torno de Deus. Deus, ele não é um pedaço, mas ele é o centro, onde todas as coisas passa por ele. Vamos deixar de pensar o nosso relacionamento com Deus como uma pizza, que eu tiro um pedaço para Deus e depois eu vou aumentando, mas pensar como uma roda de bicicleta, onde Jesus, onde Deus é o centro e todas as outras coisas passa por ele e é por meio dele para ele. Eu gostaria hoje que a gente conversasse um pouquinho sobre esse relacionamento com Deus. Na verdade, a gente repensasse um pouco. Se não estamos tendo um relacionamento pensando de forma religiosa, como a pizza, ou tendo um relacionamento pensando nessa roda de bicicleta onde Deus é o centro e todas as coisas, né, convergem e passa por ele e por meio dele. Né? Então, gostaria hoje de deixar 3 conselhos.
Esses 3 conselhos, eles estão como base no livro de Provérbios, do autor Salomão, e que, na verdade, são ensinamentos e conselhos de um pai para um filho. O pai Salomão traz conselhos para esse filho de como o filho pode ter, né, um relacionamento bom, como ele pode agir de forma com sabedoria, de forma sábia. Então, eu gostaria de trazer esses 3 conselhos. E o primeiro conselho que eu quero dar aqui para todos nós é que nesse relacionamento com Deus, onde Deus é o centro, nós não podemos deixar de amar a Bíblia. Então, o primeiro conselho é: ame a Bíblia. Eu quero, nessa manhã, trazer conselhos muito práticos e trazer de forma prática, porque não adianta a gente trazer aqui coisas bem elaboradas ou difíceis, que, na verdade, o relacionamento com Deus é de forma simples. A gente é que complica. A igreja é que complica. Nós é que complicamos e achamos que para ter um relacionamento com Deus precisa ter tantas coisas, precisa fazer tantas coisas, quando, na verdade, nós precisamos amar a Bíblia. Amar a Bíblia. E aí tem Provérbios 30, versículo 5, que diz assim: toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é o escudo para quem busca a sua proteção. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. A palavra de Deus, para nós, não é apenas um livro ou mais um livro de cabeceira que você tem, sabe? Mas ele é a palavra de Deus para nós, tanto o Velho como o Novo Testamento. São verdades que a gente precisa trazer para nós e colocar essas verdades em prática na nossa vida. Então, eu gostaria de que esse primeiro conselho pudesse encontrar lugar no nosso coração, na nossa vida. Ame a Bíblia. Ame a Bíblia. Esse escritor americano, Howard Hendricks, ele fala o seguinte: muitos de nós querem uma palavra de Deus, mas não querem a palavra de Deus. Olha que interessante o que Hendricks diz. Muitos querem, e muitos de nós, né, querem uma palavra de Deus, mas não querem a palavra de Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. E ela só contém a palavra de Deus. Mas ela não é a palavra de Deus. Qual o problema desse pensamento? Quando eu penso que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, então partes da Bíblia, ela serve para mim. Outras não. É como alguém que pega a Bíblia e abre a Bíblia e fala assim: olha, deixa eu ver agora o que tem aqui para mim. E aí ele pega um texto, um versículo que não tem nada a ver, então, ou ele não quer, então ele fala assim: isso aqui não. Aí ele vai mudando e vai passando as páginas da Bíblia até que ele encontra algo que é legal para ele ou para ela e que fala assim: olha, isso aqui é bom, isso aqui fala sobre prosperidade, fala sobre cura, fala sobre bênção, então isso aqui é legal para a minha vida. Então, para quem pensam assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela é uma palavra de Deus para mim. Então, no momento que eu tiver com dificuldade, eu vou lá e eu vou pegar aquilo ali que é legal para mim. Mas a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus desde Gênesis a Apocalipse. Todas as escrituras, elas são inspiradas por Deus e é palavra de Deus para nós. Então, não dá para chegar na Bíblia e falar assim: olha, isso aqui é para mim, mas isso aqui não. Não, toda a Bíblia é para nós. Até mesmo as coisas que eu não gosto muito, né? Até mesmo as coisas que mexem comigo, como, por exemplo, a Bíblia diz, né? Ame ao seu inimigo. Aí você fala assim: mas como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu tenho dificuldade de amar até as pessoas que me amam. Como eu vou amar as pessoas que jogam contra mim, que pisam no meu calo? Mas é isso que a Bíblia nos ensina, porque foi isso que Jesus fez. Jesus não amou só quem estava com ele ali, tinha um bom relacionamento com ele. Jesus amou todas as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que eram olhadas de forma diferentes, né? E Jesus amou essas pessoas. Todas as pessoas Jesus amou sem distinção. Isso é a palavra de Deus para nós. Então, a Bíblia, ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus, e por isso que a gente precisa amar a palavra de Deus. Mas eu falei que eu gostaria de trazer dicas práticas, né? Então, vamos lá. Dicas para você ler a Bíblia. Vou falar coisas aqui simples, gente, mas que realmente
precisa mexer com a gente, porque a gente sabe, mas muitas vezes a gente não pratica. Então, primeira dica, separe o momento do dia. Separe o momento do dia para você ler a Bíblia, tá? Por que eu falo isso? Porque a nossa agenda, as coisas que a gente faz, principalmente hoje, é tudo muito cheio, né? É muitas coisas que você tem. Com família, com trabalho, filhos, tudo isso. E que são importantes. Mas se a gente não parar por um momento, né, para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia, como é que a gente vai dizer que ama a Bíblia se a gente não pega na Bíblia para ler? Se a gente não pega na Bíblia para poder, sabe, ver o que a Bíblia tem para nós, para nos ensinar, para nos exortar. Então, se eu digo que amo a Mirelle, por exemplo, mas não quero ficar com ela, então esse amor é apenas de palavras, né? Então, se amamos a Bíblia, nós precisamos separar um tempo. E aí, esse tempo depende de cada um, né, gente? Alguns preferem pela manhã cedo, já tirar aquele tempo ali para ler a Bíblia. Outros, meio-dia, de tardezinha. Não importa, você vai ver qual é o melhor tempo para você. O que for o melhor tempo para você, separe esse momento para você ler a Bíblia. Segundo, comece pelos evangelhos. Por quê? Como eu falei, estou dizendo coisas práticas aqui. Se você não tem muita intimidade com a Bíblia, de ler a Bíblia constantemente, então comece com os evangelhos. Por que os evangelhos? Porque os evangelhos vão falar sobre Jesus, o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, o crescimento, a morte, ressurreição, tudo sobre Jesus. Então, comece pelos evangelhos que você vai entender melhor a Bíblia, para depois você ler outros livros da Bíblia, tá? Então, ao invés de você começar com Gênesis, você começa então com os evangelhos. Se tiver que escolher um entre Mateus, Marcos, Lucas e João, comece com Lucas, tá? Então, comece pelos evangelhos, comece por Lucas. Terceiro, use a NVT. Emerson, o que é que significa essa sigla aí, NVT? É a nova versão transformadora. Essa nova versão transformadora, ela é uma versão contemporânea, atual. Por que eu falo isso? Porque as línguas, né, originais do hebraico e do grego, elas são línguas mortas, a gente sabe disso. Elas são línguas mortas, mas o português não. Então, o português sempre tem coisas novas, né, que vai se renovando. Você quer ter uma ideia? Eu coloquei aí um texto da Almeida Revista e Atualizada, né, que é já uma tradução mais antiga aí para o português. E aí tem esse texto aí, ó, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, esse é até bonito, né? Dar-se-vos-á. Abrir-se-vos-á. Então, se você for falar isso para uma criança, né? Para alguém, vai falar assim, ou até mesmo alguém que não lê a Bíblia, né? Que não tem intimidade com a Bíblia, vai falar, que linguagem é essa? Né? Então, é uma linguagem que fez, que era legal, mas para a época, tempos atrás. Agora não. Então, como eu disse, né, o português não é uma língua morta. Então, eu trouxe aí a transformadora, que diz assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Então, muito mais prático, muito mais fácil para a gente entender. Essa nova versão transformadora, né? Mas eu não tenho ela. Então, pega aí a NVI, né? Que é a nova versão internacional, que já tem uma tradução também bem interessante e bem legal, a NVI. Emerson, eu quero ficar com a minha RA mesmo, com a corrigida ou com a Almeida, né? Não tem problema. Eu estou falando aqui algumas dicas que podem nos ajudar, até mesmo aquelas pessoas que não têm tanta intimidade assim com a Bíblia, tá? Então, use uma versão contemporânea, que seja mais fácil da gente entender aquele texto ali. Só toma cuidado para não pegar uma versão muito demais. Por exemplo, como a linguagem de hoje, né? Porque é perigosa essas traduções, porque elas fogem bastante do original. O Velho Testamento,
o hebraico, o Novo Testamento, o grego. Então, essa tradução, às vezes, foge aí, distorce um pouco, tá? É bom você ter a linguagem de hoje para você olhar com outras traduções. Eu tenho a linguagem de hoje aqui, eu tenho várias traduções aqui, né? Então, é importante você ter a linguagem de hoje, até mesmo a Message. A Message é boa, né? Mas a Message também, eu não indico para você ter ela só, tá bom? A nova versão transformadora é maravilhosa, a NVI também eu gosto bastante. Anote suas dúvidas e descobertas. Então, quando você começar a ler a Bíblia, né, anote dúvidas. Gente, tem sempre dúvidas, né? A gente tem sempre dúvidas com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, anote dúvidas, mas também descobertas, algo que você descobriu, que foi interessante. Você fala assim, nossa, eu já li tanto esse texto, eu já li tanto esses versículos, mas olha, deu um start aqui e agora eu estou entendendo isso aqui. É legal, tá bom? Então, anote aí suas dúvidas e descobertas. Então, gente, primeiro conselho é ame a Bíblia. Ame a Bíblia. O segundo conselho que eu gostaria de deixar hoje, bem prático, é ame a oração. Provérbios 2, de 1 a 11, resumindo, diz: dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então, entenderá o que é temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Então, o que o pai aqui, Salomão, está falando para o seu filho é: dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência, né? Então entenderá o que é temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Nós precisamos nos aproximar diante de Deus em oração. Aí o escritor e teólogo americano Wayne Grudem, ele fala assim: orar de acordo com a vontade de Deus muitas vezes requer humildade de nossa parte, pois demanda que oremos não simplesmente pelo que desejamos, mas em vez disso, pelo que Deus deseja. Olha que interessante. Algumas dicas práticas para uma oração. Então, primeira dica: remova as distrações. Remova as distrações. Você vê que a distração, ela nos impede, né? Até mesmo isso que está acontecendo aqui no Zoom, né? Me distraiu na pregação, né? Então, qualquer coisa que seja distração para a gente é ruim. Então, eu gostaria que você, no momento de oração, tirasse qualquer coisa que possa te distrair, porque quando algo te distrai, rouba a atenção e você perde aquela conexão. Então, qualquer coisa. Talvez seja um momento que você vai tirar de oração, onde as crianças estão bagunçando, brincando, e é interessante as crianças brincarem. Então, talvez não seja um momento legal, um momento bom. Ou então, você está lá no momento de oração, mas está no WhatsApp ali, as redes sociais ligadas. Então, qualquer distração que você possa tirar é bom para que você possa realmente se conectar. É a questão dos olhos fechados, né? A gente não precisa fechar os olhos para orar. A gente pode olhar com os olhos abertos, não tem problema nenhum, né? Eu, quando era criança, eu achei que só podia orar com os olhos fechados. É uma forma religiosa de se pensar. Mas aí, por que a gente fecha os olhos? Para poder também tirar qualquer distração que possa ter. Então, nós fechamos os olhos para poder não nos distrair com nada. Mas se você já tem intimidade com Deus e consegue olhar com os olhos abertos, orar com os olhos abertos, e isso não te distrai, não tem problema nenhum. Mas remova qualquer distração. Segundo, não espere sentir no coração. Tem gente que pastor, eu não estou sentindo de orar. Então, não espere sentir no coração, porque se você for esperar sentir no coração para poder você orar, olha, sabe quando é que você vai orar? No dia de São Nunca. Você já viu, né? O dia de São Nunca? Pois é, nunca. Por quê? Porque nós não queremos orar por nós mesmos. A nossa carne não deseja orar. A nossa carne deseja fazer outras coisas, menos ter comunhão com a palavra e com a oração. Então, não espere sentir no coração, mas decida no coração ter um momento de oração e buscar a Deus em oração. É claro que a gente ora o tempo todo, né? Orar e sem cessar.
esse espírito de oração, né, a gente precisa ter. Mas o que eu estou falando é separar o momento de oração mesmo. Seja ele qualquer horário da nossa vida, nós precisamos separar, não sentindo no coração para fazer. A gente precisa fazer isso até sentir no coração. Umas vezes chegaram para o pastor Gildas, lá no Lapão, pastor da igreja presbiteriana no Lapão, e perguntaram para ele: pastor, quando é que eu devo ler a Bíblia e orar? Devo só fazer isso quando sentir vontade? E aí ele respondeu: não, meu irmão, você deve ler a Bíblia e orar mesmo sem vontade, até a vontade chegar. E quando a vontade chegar, você continue fazendo, tá? Então é isso. Não espere sentir no coração. Ah, eu não estou sentindo, então eu não vou ler a Bíblia e não vou orar. Seja grato. Seja grato. Você já viu que as nossas orações... você quer ver? Grave a sua oração. Mas grave e não mude a oração. Grave e faça a oração que você sempre fez. Você vai perceber que na maioria das vezes a gente só pede. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, venha a nós, ao nosso reino, né? E nada contra orar pedindo, porque Deus fala para a gente orar pedindo, não tem problema nenhum. A questão é quando a nossa oração é sempre para nós, e não para os outros, e não a vontade de Deus, mas sempre para nós. São as minhas vontades, né? Não, então seja o momento, faça um momento de gratidão. A gente até fez um momento de oração na Elim, que temos feito às sextas-feiras, né, Iraci? E tem sido um momento muito bom ali de oração. E essa semana, na sexta-feira, a gente tirou um momento só para a gente agradecer. Falar orações, frases de agradecimento, onde a gente não pediria nada, mas só faria menção da gratidão a Deus. E foi tão importante, tantas orações ali que surgiram do nosso coração, e a gente precisa ser grato a Deus, tá? Grato por tantas coisas que Ele tem feito e tem realizado, não é verdade? Muitas coisas ruins têm acontecido, mas quantos livramentos Deus tem nos dado, e a gente precisa agradecer a Deus, né? Pelo fôlego de vida e por tantas outras coisas. Mas também interceda por outros. Você pode até fazer uma listinha, gente. São tantas pessoas que estão precisando agora. Gente doentes, gente cansadas, com fome, com problemas. E você pode, então, interceder. O que é interceder? É você se colocar na dor do outro. É você se preocupar com o outro. Quando eu intercedo por alguém, eu estou não apenas orando: oh, Deus, abençoa fulano. Não. Ô, Senhor, tem misericórdia. É sentir a dor do outro. Isso é se colocar na intercessão, de você interceder pelo outro, de você orar pelo outro, como se a dor do outro fosse a sua dor. E também, por último, apresente suas necessidades. Sim, como eu falei, não é errado a gente apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Se falar para Deus: eu estou, olha, me sentindo assim, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, financeiramente eu estou assim. Então você pode sim contar para Deus as suas necessidades na oração. Olha que é diferente você murmurar e você contar para Deus em oração. Porque quando você abre o coração contando para Deus as suas necessidades, isso é diálogo, é oração, e não é murmuração. Murmuração é muito diferente de você apresentar a Deus, rasgar o coração, desculpa, e apresentar as suas necessidades, né, perante o Senhor. Então, primeiro conselho, ame a Bíblia. Segundo conselho, ame a oração. Ame a oração. Confessando as suas fraquezas. Confesse as suas fraquezas, né? É momento da gente abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, olha, eu não aguento mais. Senhor, está difícil, está complicado. Então, diante de Deus, a gente pode confessar as nossas fraquezas com humildade no nosso coração e abrir o nosso coração para o Senhor. Mas o terceiro conselho e último que eu gostaria de deixar para você é: entregue o seu coração. Provérbios 23, 26 vai dizer: meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Olha que interessante. Esses três conselhos e os dois primeiros, na verdade, os dois primeiros têm muito a ver com esse terceiro aqui. Porque eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, mas eu posso fazer isso sem o meu coração derramado na presença do Senhor. Eu posso fazer isso de forma religiosa, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, mas sem o meu coração. Então, meu conselho para você e para nós,
nesse dia é: entregue o seu coração, lendo a Bíblia, orando, entregue o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Como eu falei, a gente deve ler a Bíblia e orar sem sentir vontade, mas a gente deve fazer isso até você sentir prazer, porque as coisas de Deus, elas são prazerosas. Talvez no início você tenha dificuldade, mas depois, com o tempo, e você vai se entregando completamente ao Senhor, entregando o seu coração, você vai ter um momento de comunhão e de intimidade com a Bíblia e com a oração, e isso vai ser prazeroso para você. Olha o que Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Entregue o seu coração ao Senhor. Como a tia Cris sempre diz, né? Faça de coração. Isso. Entregue o seu coração. Faça de coração. Então, são esses três conselhos para a gente ter um bom relacionamento diante do Senhor. E para encerrar, refletir e praticar. Primeiro, seu relacionamento com Deus é mais do que a prioridade. É o eixo de uma vida sábia. Amém? Vamos deixar de pensar no nosso relacionamento com Deus como uma pizza, de que eu tiro esse tempo aqui para Deus, eu priorizo a Deus, eu vou até aumentar um pouco e as outras coisas elas são à parte. Não. Deus é o eixo, é a roda de bicicleta, onde tudo está ligado nele. Tudo, toda a nossa vida, toda a nossa estrutura de vida. Família, igreja, trabalho, lazer, tudo está ligado a Deus. Tudo é espiritual. Todas as coisas têm que passar por Deus. Deus é o centro. Jesus é o centro da nossa vida e tudo, né, tem que convergir para Ele. Segundo, organize a sua rotina para amar a Deus. Como eu falei, nós temos tantas coisas para fazer, né? Mas a gente precisa organizar a nossa vida, a nossa rotina para amar a Deus. Para que realmente eu possa manifestar esse desejo no meu coração de servir a Deus, de amar a Deus e viver a Deus na minha vida. Então, organize a sua rotina, a sua vida, né, para você realmente fazer as coisas para Deus. Terceiro, converse com alguém sobre seu relacionamento com Deus. Converse com alguém sobre o seu relacionamento com Deus. Compartilhe com alguém. O nosso relacionamento com Deus não é só para ficar para nós. Ah, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho minha vida com Deus, então tá ótimo. Não. Esse meu relacionamento com Deus precisa ser para abençoar pessoas. Amém? Para abençoar pessoas. É tão tremendo quando você compartilha algo, seja nas redes sociais, WhatsApp, você compartilha com alguém, e essa pessoa diz assim: nossa, eu estava precisando dessa palavra. Essa semana passada mesmo, alguém chegou para mim e escreveu: olha, eu estava passando por um momento tão difícil que essa palavra que você falou mexeu muito comigo e foi bênção para a minha vida. É isso. Uma palavra que você compartilha com alguém, uma devocional, uma palavra que você leu, um texto que você leu, que te chamou a atenção e que você pode compartilhar com outras pessoas. Então, converse com alguém sobre o seu relacionamento com Deus para abençoar outras pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que a gente possa ter um relacionamento com Deus, de amor à Bíblia, amor à oração, mas tudo isso com a entrega do nosso coração. Não de forma religiosa, mas de forma que a minha vida é Deus, o meu respirar é Deus, o meu comer é Deus. Tudo é Deus na minha vida. Não existe isso aqui é Deus, isso aqui não é. Não, tudo é Deus, tudo é para Deus. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.